Eu sou o Leonardo e vou apresentar o trabalho com o Matheus. Henrique. Sou João Victor. Bom, eu vou agora falar sobre Itamar Franco, né, que governou o Brasil entre 1992 e 1994. Eu vou falar 6 pontos, né, que foram bastante importantes no governo dele. O primeiro foi o Plano Real, que implementou um plano econômico que estabilizou a hiperinflação, introduzindo a nova moeda, que seria o real, né? Isso em 1994 já. Agora, o segundo ponto é a estabilização econômica, que ele adotou medidas fiscais e monetárias que reduziam drasticamente a inflação. O terceiro ponto são as reformas sociais. Criou programas como o da alimentação escolar e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, seria o SUS, né? E agora o quarto ponto é que foi da abertura econômica. Promoveu a abertura econômica do mercado, incentivando a importação e a competição. Agora o quinto ponto é a política externa, né? Que ele buscou integrar o Brasil em blocos regionais como o Mercosul. E o sexto ponto são as relações políticas, né? Teve que estabilizar o cenário político após o impeachment de Fernando Collor, formando o governo de coalizão. Seu governo é visto como um período de transição e reformas importantes para o Brasil. Agora eu vou falar também sobre a economia do Brasil na época que ele era presidente, né? Que durante o governo do Itamar Franco, entre 1992 e 1994, como eu tinha citado antes, a economia brasileira enfrentou desafios significativos, principalmente a hiperinflação também, como eu já tinha falado antes, que era um dos maiores problemas da época. Aqui eu vou também citar 7 tópicos, vai ser um a mais do que o primeiro, né? E eu vou começar pela hiperinflação. O Brasil vivia um cenário de inflação descontrolada que chegou aos níveis alarmantes, prejudicando a economia e a qualidade de vida da população. E também um deles seria o Plano Real, né, que implantou a moeda real, né, que é utilizada hoje em dia aqui no Brasil, que foi bastante importante naquela época também. E esse é o segundo ponto, e daí o terceiro seria a estabilização. Com a introdução do Plano Real, a inflação foi drasticamente reduzida, né, criando um ambiente econômico mais previsível. O controle da inflação ajudou a restaurar a confiança dos consumidores e investidores. Daí também tem a reforma fiscal, né, que esse seria o quarto ponto, que o governo implementou as medidas para controlar os gastos públicos e aumentar a arrecadação, buscando equilibrar as contas do governo. Agora o ponto 5 é o câmbio e comércio exterior. O período também viu uma maior abertura do comércio, com a redução de tarifas e de importações e a promoção de exportações. E foi o que ajudou a entregar o Brasil na economia global. Agora, o sexto ponto foi o crescimento econômico. E embora o período inicial do governo tenha sido marcado por dificuldades, a implementação do Plano Real levou a um acréscimo econômico positivo a partir de 1994, né? Que foi após a estabilização. Agora o ponto 7, que é desigualdade social, né? Apesar das melhorias na comunidade, a desigualdade social continuarão a ser um desafio, né? Não só naquele tempo, mas até hoje em dia, né? Isso ocorre. E o governo buscou implementar políticas sociais para mitigar esses problemas, né? E essas ações foram fundamentais para transformar a economia do Brasil, preparando o terreno para um período de crescimento nos anos seguintes. Itamar Franco teve 2 movimentos sociais, o movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que lutava pela reforma agrária, ocupando terras para distribuir entre os trabalhadores rurais. Eles também promoviam comunidades rurais para investir na educação e agroecologia. O segundo movimento social foi o movimento sindical, que foi fortalecido nos anos de 70 e 80. Eles organizavam greves, tipo a CUT, por melhores condições de trabalho e os direitos trabalhistas. As ações do movimento sindical resultaram em conquistas como o 13º salário e a jornada de 44 horas semanais. Os dois movimentos, eles buscam justiça social, e um no campo e o outro na cidade. Durante o governo de Itamar Franco, várias medidas importantes foram adotadas. Por exemplo, a estabilização econômica. O governo focou em controlar a hiperinflação, implementando políticas monetárias e fiscais rigorosas. Ele também fez reformas econômicas. Itamar promoveu a abertura da economia e a privatização de algumas estatais, buscando aumentar a eficiência do setor público. Mais uma de suas ações foi a atração de investimentos. Houve esforços para atrair investimentos, especialmente em infraestrutura, para impulsionar o crescimento econômico. Para melhorar a qualidade de vida da população, o governo também tentou implementar algumas iniciativas sociais. Vou falar sobre os programas sociais que tiveram durante o governo de Itamar Franco. Durante o governo de Itamar Franco, que foi de 1992 a 1994, alguns programas sociais se destacaram. Dentre eles foi o Plano Real, que estabilizou a economia e reduziu a inflação, beneficiando as classes baixas. Outro foi a Bolsa Escola, que teve iniciativas experimentais da assistência financeira para famílias, incentivando a permanência das crianças na escola. Outro foi o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, fortalecendo a oferta de merenda escolar. Teve mais um que foi a saúde pública e apoio a programas de vacinação e ampliação de cuidados básicos para a população vulnerável. E esses foram os programas sociais que mais se destacaram durante o governo de Itamar Franco.